Se você já fez uma colonoscopia e foi encontrado um pólipo, você provavelmente ouviu uma dessas duas frases. Ou a lesão foi removida, ou a lesão foi biopsiada e a gente vai decidir o próximo passo depois. Essa decisão, tomada em segundos durante o exame pelo médico, é uma das mais importantes de toda a endoscopia digestiva, porque ela pode ser a diferença entre você resolver o problema no mesmo momento ou você ter que encaminhar para um procedimento posterior ou uma cirurgia. Eu me chamo Caroline Saad, sou médica gastroenterologista e endoscopista com mais de 20 anos de experiência e hoje eu vou te explicar exatamente como funciona essa decisão entre ressecar uma lesão total ou biopsiar somente essa lesão que está no seu esôfago, estômago ou intestino e o porquê que isso é tão importante para o seu tratamento. Antes da gente continuar, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, que a gente está sempre trazendo medicina baseada em ciência de forma acessível para o seu dia a dia. Bom, vamos começar então pelo conceito central. Por que essa decisão é tão importante? Quando a gente encontra uma lesão, por exemplo, um pólipo no intestino ou no estômago, a primeira pergunta que a gente precisa responder é, dentro do próprio exame, essa lesão, ela é superficial ou ela parece já ser uma lesão que invade mais profundamente? Essa resposta é que vai decidir totalmente. Bom, se essa lesão ela é superficial, a gente pode removê-la totalmente durante esse procedimento, sem cirurgia, sem nenhum corte externo, nesse mesmo procedimento. Agora, se essa lesão tem características sugestivas de invasão mais profunda, ali na submucosa, isso já é um risco considerado de disseminação para linfonodos, ou seja, risco de metástase. E a ressecção endoscópica não vai ser suficiente, sendo necessária uma cirurgia. Então, primeiro a gente precisa entender quais lesões a gente remove nesse momento e quais a gente vai fazer uma biópsia para decidir depois. Bom, no intestino a regra é bem simples. Os pólipos bem demarcados ou um câncer superficial sem fibrose devem ser ressecados nesse mesmo momento. Pólipos muito pequenos, de até 3 milímetros, podem ser removidos com uma pinça a frio ou uma alça a frio. Pólipos entre 4 e 10 milímetros, eles são removidos com uma alça a frio, ou com uma técnica chamada de mucosectomia, polipectomia ou mucosectomia. Lesões maiores, de 2 centímetros, lesões planas, elas também podem ser removidas por mucosectomia ou em um procedimento chamado ISD, que é a ressecção endoscópica submucosa, sempre tentando tirá-las inteiras ou em partes. No estômago, a lógica é parecida com algumas diferenças. Todo pólipo solitário recém-detectado já deve ser removido ali na própria endoscopia, porque isso vai servir tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Se você tiver múltiplos pólipos, a gente tira principalmente os maiores e você pode remover os menores posteriormente, conforme a viabilidade. Pólipos maiores de 4 milímetros, geralmente a gente já remove com alça de polipectomia, evitando pinça, porque pode ficar alguma lesão residual. Então, sempre preferir as alças. E lesões maiores de 2 centímetros ou com suspeita de malignidade, tem uma técnica mais avançada, que é essa que eu comentei, a dissecção endoscópica submucosa. Agora vamos para o ponto mais importante. Quais lesões a gente não pode remover na hora? E a gente vai só biopsiar para definir o tratamento posteriormente. Tem algumas características visuais na endoscopia que a gente identifica através de alguns sistemas de classificação por imagem avançada que sugerem que essa lesão invade profundamente a mucosa e submucosa. Tem um padrão de superfície ali da mucosa, padrão de criptas, né, que a gente utiliza uma classificação chamada classificação de Kudo. Essas lesões sugestivas de lesões mais graves, elas geralmente são deprimidas ou têm um aspecto de criptas diferentes. Esses sinais, outros sinais de alerta também incluem alguns pontinhos esbranquiçados, parece uma pele de galinha, uma mucosa mais avermelhada, mucosa mais dura, com uma retração de pregas. Isso tudo sugere que essa lesão é profunda. Se a gente tenta elevar essa lesão para ressecar, ela não eleva, ela não levanta quando a gente injeta embaixo dessa lesão. Então, isso é um sinal muito preditivo de que essa lesão ela invade profundamente e ela não pode, não deve ser ressecada nesse mesmo momento. Lesões grandes, que sejam ulceradas, tenham feridas ali, ou que sejam lesões muito irregulares, também tem esse grupo de alerta. E quando tem essas características, a conduta muda completamente. Em vez da gente tentar ressecar essa lesão,
a gente vai fazer algumas biópsias dirigidas, né, nas áreas onde tem maior alteração. E se essa lesão não tiver perto do seco ou no reto, que são facilmente localizadas, a gente faz uma tatuagem para conseguir identificar esse local facilmente e para o cirurgião, quando for operar, conseguir identificar exatamente esse segmento. Esse paciente, se tiver essas características, a gente vai ter que estadiar, fazer tomografia, ressonância, enfim, outros exames antes da cirurgia. E por que isso é tão importante na prática? Eu vou te dar os dois lados desse problema. Primeira coisa, se você tenta remover endoscopicamente uma lesão mais profunda, você corre o risco de fazer uma ressecção incompleta, deixando ali restinhos, né, resíduos de células cancerígenas para trás sem saber, porque endoscopicamente a gente não consegue avaliar se já tem invasão de linfonodos. E segundo lado, extremamente importante, se a gente encaminha para paciente, para cirurgia, uma lesão que na verdade poderia ter sido removida endoscopicamente, a gente está expondo um paciente a um procedimento muito mais invasivo, com uma recuperação muito mais longa que poderia ter sido resolvida na própria endoscopia ou na colonoscopia. Então, a avaliação visual detalhada, cautelosa durante o exame é super valiosa. Ela evita o subtratamento e o supertratamento. E tem um contexto especial que eu também preciso comentar aqui. Pacientes com doença inflamatória intestinal, como retocolite ou doença de Crohn, nesses pacientes a orientação é a gente fazer biópsias dirigidas de qualquer área da mucosa que pareça sugestiva de displasia, que é uma alteração pré-cancerígena, ou que seja visualmente diferente do resto da mucosa. Quando a lesão está claramente bem delimitada, a preferência ainda é ressecar essa área ao invés de biopsiar, porque isso pode ser terapêutico. Agora, um detalhe bem importante: depois de remover uma lesão bem delimitada nesse contexto, não é necessário biopsiar a mucosa ao redor de rotina, ao menos que exista uma dúvida sobre se essa remoção foi completa ou não. E um último ponto relevante: quando a gente decide que uma lesão vai ser removida, tem a decisão se a gente vai tirá-la em bloco inteira ou se a gente vai fracioná-la, o que a gente chama de piecemeal. Lesões com risco maior de ter invasão, né, lesões com características bem sugestivas de malignidade superficial, ou lesões maiores que 2 centímetros, ou que tem uma área deprimida, essas lesões, elas têm um que a gente chama de o padrão LST. Elas preferencialmente devem ser ressecadas inteiras através do ISD. Essa remoção em bloco, ela vai permitir uma análise muito mais precisa das margens laterais e de profundidade dessa lesão, dizendo se ela realmente foi ressecada inteira ou não. Então, para resumir, né, qual que é a decisão entre a gente biopsiar ou a gente ressecar essa lesão? Ela não é aleatória, ela se baseia em critérios bem específicos que a gente vai utilizar durante o exame, usando aparelhos de alta resolução, e alguns outros acessórios. A maioria das lesões a gente consegue ressecar na hora, resolvendo o problema ali mesmo, sem outro procedimento. Mas quando tem sinais de invasão, a conduta correta é a gente biopsiar, marcar o local e programar a conduta posteriormente. Essa decisão bem feita, ela evita tanto um tratamento insuficiente quanto uma conduta desnecessária. Se você gostou desse vídeo, se ajudou você a entender melhor esse assunto, já curte aqui, comenta abaixo. Se você já fez alguma vez uma colonoscopia, se você teve algum pólipo, se precisou fazer um procedimento mais avançado. E compartilhe nos seus grupos aí de WhatsApp. Lembre que pessoas acima de 45 anos, todo mundo deve realizar uma colonoscopia para rastreamento de câncer coloretal. E pode ser que encontrem alguns pólipos e tenha que ter essa decisão aí se a gente biopsia ou se a gente vai ressecar nesse mesmo momento. Gostou desse vídeo? Já curta o nosso canal e não perca nenhum conteúdo. Eu encontro vocês no próximo vídeo, sempre trazendo ciência aplicada para o seu dia a dia.